Aleluia. Irmãos, você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo agora em Gênesis capítulo 40. Iremos ler só o versículo 23. Gênesis 40, iremos ler o versículo de número 23. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 40, verso 23. Eu quero te pedir para você agora a sua atenção na palavra, naquilo que Deus vai falar. Tira toda a distração, todo o peso na mente agora. Eu quero que caia por terra. E eu profetizo aí as mentes abertas, os espíritos abertos para receber a semente da preciosa palavra de Deus. Gênesis 40, versículo 23. Quem achou, diga: esse ano eu vou pagar minhas contas. Aleluia. Ô glória, quem queria nessa palavra? Ei, Juba, vamos pagar, irmão. Fica tranquilo. Já, o varão começou tribulado mais um ano, mas não acabou o ano não, negão. Fica firme aí. É igual a palmeira, balança para um lado para o outro, mas ela está fundamentada na rocha e não vai ser quebrada. Amém? Gênesis 40, verso 23, diz assim o texto: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Apenas até aqui. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. E Deus vai falar com você hoje. A história de José é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Você conhece, José é um jovem sonhador que pagou um alto preço por contar os seus sonhos aos seus irmãos. José é alguém que carregava um espírito de excelência. Pouca gente ao longo da vida teria condição emocional de viver o que José viveu e continuar de pé. Poucos na terra conseguiriam viver o que José viveu com a sua vida emocional, sua mente, e continuar de pé. Ele foi traído pelos irmãos. José foi vendido como escravo. José foi acusado de abuso sexual injustamente. José tem um processo muito grande. Ele passou muitos anos apodrecendo dentro da cadeia, dentro de uma cela, né? E o capítulo que nós lemos fala talvez agora do último estágio do sofrimento de José. Agora é o último estágio. Isso eu queria que você ficasse na sua mente latente esse texto, porque o capítulo 40 fala agora do último estágio, do último processo na vida desse homem chamado José. José, ele está preso, alguém que foi acusado injustamente, alguém que não deveria passar pelo que está passando. A mulher de Potifar, ele libera uma sentença sobre ele, dizendo que ele o abusou. E agora José está preso, acusado de injustamente. Ele está sendo caluniado, levado para uma cela. E como prisioneiro dentro dessa cela, dessa cadeia, tem outros presos também junto com ele. E quando eu vou lendo isso, eu percebo que José, ele era um homem de Deus. Por quê? José, ele tinha um dom de interpretação de sonhos. As pessoas sonhavam e José tinha um dom de interpretar esses sonhos. E dentro da cadeia agora, ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Agora esses dois homens, eles vão sonhar, dois homens diferentes, um padeiro e um copeiro, eles vão sonhar dentro do mesmo ambiente. Sonhos diferentes, pessoas diferentes, mas o mesmo ambiente. E o copeiro, a Bíblia diz que o copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos. O copeiro agora ele sonha com 3 ramos e a Bíblia diz que essas videiras tinham frutas amadurecidas. E o copeiro não entende esse ramo, ele não entende o porquê que ele está passando isso, ou qual é o motivo desse sonho. Ele sonha e ele está perguntando qual que é o significado desse sonho. O sonho do copeiro também, ele está servindo ao rei vinho mais uma vez. E ele não consegue entender, mas o padeiro também teve um sonho. E a Bíblia diz que o padeiro sonha que havia 3 cestos de pães na sua cabeça. E as aves de rapina voavam sobre a cabeça desse padeiro e comiam todos esses pães que estavam sobre a sua cabeça. E agora ele também não consegue compreender, mas os dois com o coração apertado por não entender o sonho. Agora José, ele é levantado para interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. E José, ele dá uma aplicação, uma revelação. José estava falando assim: daqui 3 dias o padeiro vai morrer, mas daqui 3 dias o copeiro será restituído ao palácio. O copeiro por si dá risada, se alegra, fala: glória a Deus, vou ser restituído, vou para o palácio. Já o padeiro agora ele tem que aguardar se de fato o que José está falando tem sentido. O que José está falando tem Deus como base. E agora a Bíblia diz que depois de 3 dias, quantos dias? 3 dias, passados esses 3 dias acontece exatamente o que José profetizou. Acontece que o padeiro morre. E agora o copeiro ele é restituído ao palácio e volta a servir ao rei. Aleluia.
E aconteceu exatamente isso. A Bíblia diz que o copeiro foi restituído e o padeiro agora ele faleceu. Mas a Bíblia diz um detalhe, que eu queria que você entendesse esse detalhe no verso 14. Gênesis 40, verso 14 diz assim: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Agora José está olhando para o copeiro dizendo: lembra de mim quando você chegar lá no palácio. Lembra de mim quando você estiver no palácio, quando você estiver numa situação melhor do que a nossa. Lembra daquilo que o Senhor fez por você aqui nesse lugar. E o detalhe que a Bíblia dá, que o copeiro não era só copeiro, mas a Bíblia dá um detalhe que ele é o chefe dos copeiros. Ele não é apenas um copeiro, mas a Bíblia está dizendo que ele é o chefe dos copeiros. E José faz esse pedido: lembra de mim. Você vai voltar para Faraó, diz para ele meu nome, diz que eu não mereço passar por essa situação, diz que eu não mereço estar aqui. Ele está fazendo um pedido, mas o verso 23, o texto que nós lemos, diz que o copeiro se esqueceu dele. E o copeiro se esqueceu dele. Irmãos, e não foi um esquecimento de uma semana, não foi um esquecimento de um mês. A Bíblia diz que o esquecimento do copeiro foi 730 dias, ou seja, mais de 2 anos. 2 anos alguém que foi esquecido. E eu fiquei pensando nesse texto, analisando essa mensagem, e eu percebo o quão ingrato foi o copeiro de ter esquecido de José. Quão ingrato foi esse copeiro, porque José fez por ele, e agora 730 dias que ele tem amnésia. Porque a ingratidão, ela tem uma raiz. A raiz da ingratidão, as pessoas dão o nome de amnésia. Elas esquecem do que fizeram por você, elas esquecem do que Deus fez por você. Por isso, irmãos, o mal que nós estamos vivendo nesses dias é a ingratidão. Gente que não lembra do que Deus fez por elas, gente que não lembra do que as pessoas fizeram por elas. Mas Deus está liberando uma palavra hoje dizendo: ei, eu vou começar a lembrar aquilo que você foi poupado, aquilo que eu guardei você. Você não tem motivo para reclamar da sua vida hoje, porque ontem era para você descer a sepultura, ontem era para você estar preso nas drogas, mas hoje você está de pé. Talvez não está no carro que você queria, talvez não está na casa que você queria, mas você tem a vida que você não merecia. Então você tem motivo para agradecer a Deus. Deus me mostrou isso, que agora José foi esquecido pelo copeiro. Mas, irmãos, isso vale um glória a Deus. Isso vale um glória a Deus. Deus me mostrou algo nesse texto, e eu entendi o porquê José foi esquecido pelo copeiro. Porque se o copeiro tivesse lembrado de José na época que ele saiu, ele seria apenas um copeiro. Mas como José não saiu no tempo do copeiro, como José saiu no tempo de Deus, ele não sai como copeiro. No tempo de Deus, ele sai governador. Porque se fosse a saída, o acesso o copeiro tivesse dado, seria um copeiro. Mas Deus tem um tempo. E eu vou liberar algo aqui. Às vezes o esquecimento dos homens é apenas uma estratégia para Deus te proteger. Eu vou de novo. Às vezes o esquecimento dos homens é apenas uma estratégia para Deus te proteger e guardar o que tem preparado para a sua vida. Quem pode receber essa palavra aqui? Pastor, como Deus me protege, como Deus me esconde, te deixando anônimo. Como Deus me protege, os homens esquecem de você. Era para você dar uma glória a Deus. E é por isso que esses dias, há alguns meses, Deus arrancou o teu nome da lista de muitos contatos. Não, isso é para quem tem fé. Isso é para quem tem fé. Se você não tem fé, não tem problema. O convite que você achou que chegaria, não chega. Aí você fala: estou sendo jogado de escanteio, ninguém me lembra, ninguém liga para mim, não tenho amigo. Eu quero liberar uma palavra: quando Deus te esconde, ninguém te acha. Quando Deus te esconde, não adianta, ninguém vai te encontrar, meu irmão. Deus está escondendo você para um tempo oportuno. Deus está escondendo você para um tempo poderoso. Deus está guardando você de coisas que você não imaginava que iria acontecer. É Deus te escondendo, dizendo: o que eu tenho preparado para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao seu coração as bênçãos que eu tenho preparado para você. Quem pode receber essa palavra hoje? Te esqueceram na prisão porque você está esperando o reconhecimento das pessoas. Você espera que alguém te indique, você espera que alguém fale do seu nome.
Você espera que alguém que pode te dar uma oportunidade e não dá, você espera e se frustra com essa pessoa. Fala para a pessoa que está perto de você, mas Deus está te escondendo. O glória a Deus diminui, mas eu vou de novo. Deus está te escondendo. Eu vou de novo. Deus está te escondendo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. É mais fácil Deus achar, né? Mas Deus esconde. Aí somente entra aqui hoje um culto como esse, dizendo: eu ajudei tanta gente, eu fiz por tanta gente, mas quando eu precisei ninguém estava lá. E eu vou te dar uma verdade que dói, mas trata. Posso falar? Ninguém te ajudou porque Deus não permitiu. E eu vou falar o porquê. Deus não permitiu as pessoas te ajudar quando você quis, porque quando você crescesse elas iriam falar: só cresceu por causa da minha ajuda. Sim, sim. Eu vou falar algo para você aqui. Deus não vai permitir que você seja escravo do favor de ninguém. Eu vou de novo. Deus não vai permitir que você seja escravo do favor de ninguém. Deus não vai permitir que você seja honrado pelas mãos erradas. Deus não vai permitir, porque tem gente aqui que foi esquecido pelos pais, pela família, pelos amigos, foi esquecido pelo líder, foi abandonado em um calabouço, está sozinho. Mas se eles tivessem honrado você no tempo que você esperou, eles passariam a vida toda dizendo: só está onde está porque eu ajudei. Mas Deus está dizendo: essa glória não vai ficar com os homens, essa glória é minha, sou eu que faço, sou eu que liberto, sou eu que levo. Levanta sua mão, levanta sua mão. É Ele que honra. As pessoas são usadas por Deus, mas a honra é dele, a glória é dele. Que Ele cresça e eu diminua. O que você fez para Deus, e é Ele que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta sua mão. Os homens podem te esquecer, mas Deus não esquece. Os homens podem te abandonar, mas por Deus jamais será abandonado. Ele está aqui, o leão da tribo de Judá, o que não abandona, o onipotente, onisciente. Levanta sua mão, receba essa graça. Levanta sua mão e receba essa palavra. É Deus quem vai te levantar. É Deus que vai tirar você desse calabouço. Deus não vai permitir que você seja escravo de ninguém. Aleluia. Sim. Eu sei muito bem o que você está passando. Eu sei que dói você ver todo mundo feliz e você triste. Eu sei que dói você ver todo mundo casando e você solteiro. Eu sei que dói ver todo mundo prosperando e você devendo. Dói? Sim ou não? Mas Deus manda dizer: o que você está passando hoje foi porque eu te escondi. Eu tenho duas palavras: eu estou te vendo e protegendo. Eu vou de novo. Eu estou te vendo. Ó o Pai protegendo. Eu tenho alguns conselhos para você hoje. Se você está anotando isso, anota. O primeiro conselho que eu te dou através dessa palavra é: perdoe o copeiro. Eu vou de novo: perdoe o copeiro. Porque ninguém que foi chamado para governar pode governar ferido. Ei, se você não perdoar, você vai levar a ferida da prisão ao palácio. E quem leva a ferida da prisão ao palácio, quando chega para governar, não governa, se vinga. Vou falar algo: Deus não usa vingadores. Deus usa reconciliadores.
Deus não unge coração amargurado. Deus não unge coração leproso. Deus não unge quem tem um discurso dizendo: quem me viu passar na prova não me ajudou, quando vi lá, ó, vai se arrepender. Deus não tem isso não. Ninguém governa bem ferido. Perdoe quem te feriu. Perdoa. Perdoe alguém que passou pela sua vida e te esqueceu. Vou liberar uma frase aqui: você só vai ter autoridade onde você foi curado. Eu vou de novo: você só vai ter autoridade onde você foi curado. A sua autoridade hoje depende da sua cura. Não adianta eu querer o trono, o palácio, o governo com o meu coração leproso. A sua autoridade depende da sua cura. E como está seu coração hoje? Imagina comigo, irmãos, essa cena. José foi chamado por Deus para perdoar o copeiro, sim ou não? Mas se ele não conseguisse perdoar o copeiro, imagina, o copeiro esqueceu de José. O problema da falta de perdão para o copeiro era esquecimento. Mas se ele não consegue perdoar quem o esqueceu, imagina perdoar os irmãos que falaram que o iriam matar. Se eu não consigo nem perdoar quem me esquece, imagina quem falou que iria me matar. Mas Deus já estava provando o coração de José. Aleluia. Eu estou pregando para a gente que foi chamado para governar. Eu estou pregando para a gente aqui que vai governar, irmãos. E você vai ter que aprender a perdoar em algumas instâncias. Aí você fala: não, o perdão é o mesmo. Mas o perdão é o mesmo para tipos de situações diferentes. Porque você vai ter que aprender a perdoar a mulher de Potifar. O que é a mulher de Potifar? Gente que quer acabar com a tua reputação. Gente que levanta uma calúnia, te afronta pelas costas, uma coisa que não é verdade. E aí você vai ter que aprender a perdoar quem está te atacando pelas costas. É isso. Gente que está manchando o seu nome à toa. Irmãos, já recebi algumas ligações de pessoas falando: tal pessoa está falando isso e isso de você, é verdade? Não. E não era verdade. Mas para algumas pessoas que olhavam para mim assim, um exemplo, eu já olho para o Bruno diferente. Eu acho que esse negão aí não é o que ele fala que ele é, não. Na minha cabeça. Aí o Felipe vem para mim e fala assim: tá vendo aquele negão ali? Não vale nada. O Bruno nunca me provou nada, mas porque o Felipe falou para mim dele, agora eu já tenho uma definição de quem o Bruno é. Isso é mulher de Potifar, manchando a reputação de alguém que não fez. E eu vou te falar, Deus fala: perdoa esse povo. Porque eu nunca esqueço, uma vez uma pessoa falou para mim assim, ó: tu não dá para... Você vai crescer e você vai ter que acostumar a andar de ônibus, porque essa vida que você está levando. Eu era novo, solteiro, querendo casar na igreja. A pessoa falou assim: não, mas não dá. Se minha sobrinha casar com você, ela vai ter que andar de ônibus a vida inteira. Essa palavra ficou no meu coração, né? Eu falei: mas tudo bem, pelo menos eu ando de Mercedes, né? Mercedão ali, Pedro Nunes pro Tatuapé. Tá bom. Eu era jovem. Aí passou um tempo, alguns anos, Deus começou a me usar na terra, prosperar, abençoar. Na verdade passou uns 8 anos. Eu reencontrei essa pessoa me abraçou e falou assim no meu ouvido: eu oro para que meu filho se torne o homem que você se tornou. Naquele momento tinha 2 coisas no meu coração: a ira do passado, ou entender que eu já não estava mais lá. E eu não posso governar ferido. Eu olhei para ele e falei: que assim seja, que ele se torne um homem melhor do que eu, que ele cresça e prospere e avance. Ele vai se tornar o que Deus prometeu para ele. Eu estou pregando para alguém aqui que vai ter que aprender a perdoar quem te fez mal. E confirmou tanto que esses dias eu estava fazendo Uber e uma pessoa entrou no carro e ela começou a falar de casa, investimento, que comprou uma casa, revendeu, comprou outra e começou a crescer. E ele falou para mim: no meu segundo apartamento era um apartamento melhor, mas ainda não estava com as vestes, minhas roupas não eram as roupas que eu uso hoje. Eu fui com a minha esposa ver esse apartamento. O irmão da congregação, eu amo os irmãos da congregação. Eles me chamam de primo, mas eu não sou primo deles, eu sou irmão. Eu falo: eu sou seu irmão. E quando eles entram no carro, já fala assim: a paz de Deus. Aí ele já... ele estava lá no carro, já começou a falar. E ele deu esse testemunho que foi comprar o segundo apartamento dele, já avaliado em um valor que talvez as pessoas olhavam para ele e não imaginavam que poderia comprar. E ele chegou lá na corretora, a corretora olhou para ele, para a esposa: tá interessado, é? Chamou a faxineira, falou: acompanha eles lá. E virou.
O irmão pegou a faxineira, entrou no apartamento, conheceu o que queria. No momento ele não conseguiria comprar, foi embora. Depois de um ano, Deus abençoou ele volta para comprar e ver se o apartamento estava disponível. O mesmo estava disponível. Só que agora, quando ele entrou para ver o apartamento, quem estava na casa não era corretor, era o dono da obra. E o dono da obra pega ele, sobe lá no apartamento, mostra tudo. E ele fala, eu vou ficar. E ele desce, vai assinar o contrato. Ele fala assim, agora você vai assinar o contrato no meu escritório, vai lá, tem uma pessoa já te esperando. Quando ele vai para assinar o contrato, quem é que está lá sentado para assinar o contrato dele? A corretora. Ela não lembrou dele, mas ele falou para mim, Kaique, naquele momento, olha o que ele falou para mim no Uber. Naquele momento, eu poderia falar assim, você lembra de mim? Provar que Deus é na minha vida. Mas na hora que eu iria abrir a minha boca, Deus falou assim, isso é só para provar para você que eu estou com você, não para ela. Não fala nada. Fique em silêncio. Porque tem situações na nossa vida que nós temos que ficar em silêncio. E é Deus provando para nós que está conosco. Deus não precisa provar para ninguém que está com você. Por isso Deus não unge corações vingativos. Deus unge corações reconciliadores. O segundo tipo de gente que você vai ter que perdoar é o copeiro. Gente que pode te ajudar e não te ajuda. Gente que era para te ajudar a abrir uma porta e não abre. Você vai ter que perdoar elas. O terceiro povo que você vai ter que perdoar é os irmãos. Gente do mesmo sangue que quer te matar. Não, mas isso não acontece com os irmãos da igreja, não. Filho do mesmo pai, não acontece. Somos povo assim bem ajustado. Aí nós cantamos essa música, né? Mas tem gente do mesmo sangue que quer matar você. Não é porque está aqui dentro da igreja que não tem maldade. A maldade não está apenas no ambiente, a maldade está no coração das pessoas. E aonde tem ser humano vai ter problema. Mas por isso que Deus está levantando pacificadores e reconciliadores. Pessoas que aprendem a perdoar, olha para o olho do irmão e fala, eu te perdoo. E perdoar não é esquecer, perdoar não é andar junto. Perdoar é você olhar para aquilo que te causou dor e não te causar mais dor. Perdoar é você conseguir olhar no olho daquele que te feriu e dizer a paz do Senhor sem hipocrisia. Perdoar é você olhar no olho daquele que te feriu e falar assim, olha, a paz do Senhor não me dói mais. Não me dói mais, eu não preciso sentar na mesa, eu não preciso viver junto. Mas se te precisar de mim, eu estou aqui. Porque é isso, o Evangelho é isso, o Evangelho é perdão. Ei, quem muito foi perdoado, este muito ama. E eu fui perdoado por Deus, então eu não tenho o direito de não perdoar as pessoas. Às vezes a pessoa fala mal de mim, faz um escarcéu, ela vem aqui, Pai do Senhor, pastor. Tá bem, varão? Tô bem, então tá bom. Eu não tenho o porquê levar essa amargura no meu coração. E eu vou te falar uma coisa. Deus falou comigo isso ontem, em uma situação que aconteceu. E Deus falou algo tão forte no meu espírito. Ele está falando assim, o palácio aonde você vai chegar, você tem que limpar muito bem o seu coração. O palácio aonde você vai chegar, você tem que limpar muito bem o seu coração. Ei, sabe por que tem que perdoar? Porque você vai voar muito alto. E a falta de perdão é peso que te amarra. A falta de perdão é você tomar um veneno esperando que o outro morra. Está fazendo mal para você. A falta de perdão é você segurar uma corda que está sangrando a tua mão e Deus está falando, abre ela. Solta. Fala para a pessoa que está perto de você, dói, mas trata. Uma da segunda coisa que eu aprendo com José é que ele mantém uma excelência dentro da cela. José está na cela e agora, pela excelência, Juba, que ele carregava, o carcereiro deu a chave da cela para ele. Você vai cuidar de todos os presos aqui. Porque enquanto todo mundo estava reclamando da gestão, José estava trabalhando, limpando, organizando. José, ele tinha um espírito de excelência e não importava onde ele estava, ele era excelente. E agora quem é excelente recebe chaves que quem está reclamando não recebe. Ele pega aquela chave porque ele está fazendo muito bem aquilo que ele foi chamado para fazer. E eu quero liberar uma palavra para alguém aqui. Levanta sua mão o mais alto que você pode. Você vai ser o melhor que você pode ser na sua profissão. Ei, você vai ser o melhor empresário, advogado, vendedor. Você vai exercer excelência. Ei, você vai organizar a sua vida. Você não vai fazer nada pelas coxas. Porque tudo que você for fazer, vai fazer de maneira excelente. Se vai limpar o banheiro, vai limpar o banheiro de maneira excelente. Se vai colocar um café na mesa,
vai colocar. Oremas. Levanta sua mão mais alto que você pode, repita assim comigo: a excelência transformou um prisioneiro em governador. Quem recebe essa palavra dando glória a Deus? Sim, a excelência transforma um prisioneiro em um governador. Irmãos, tem gente que está no anonimato, quebrando pedra. Mas quando vai fazer um café, é o melhor café que ela pode fazer. Tem gente que está no anonimato, mas quando vai fazer algo para Deus, faz o melhor. Irmãos, Deus não quer que você faça nada de qualquer jeito. Deus não quer que você venha para o culto para ficar aqui, ó, respondendo cliente, Instagram aberto, WhatsApp aberto. Deus não quer um culto meia boca. Deus não quer qualquer culto. Ele quer um culto que seja digno de ser aceito. Amanhã você vai acordar cedo para bater as metas. Vai acordar cedo para vender mais. Vai acordar cedo, irmãos, não importa se está em Alphaville ou na favela, não importa o lugar, eu sou excelente aonde eu chego. O que eu faço para Deus com excelência. Se vou fazer um café, vou fazer o melhor café. Se vou pregar, vou pregar a melhor pregação que eu posso pregar. Não é ser melhor do que alguém, é ser melhor do que eu posso ser para mim. Toque alguém e fale: eu vou ser diferente. Ei, eu vou fazer diferente. Quem está nessa palavra comigo? Quem está entendendo o que Deus está falando? José está preso e o copeiro está no palácio. E a Bíblia diz, passa 2 anos completo, Faraó teve um sonho. Presta atenção nessa palavra. Gênesis capítulo 41, verso 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Faraó tem um sonho, chama os magos, todo o povo do Egito, os sábios, conta o sonho e ninguém foi capaz de interpretá-los. Ninguém sabia da interpretação, porque tem coisas que eles não vão saber. Tem coisa que é para você resolver. Tem coisa que não compete a eles saberem. O copeiro está indo servir o vinho agora. Olha a cena, presta atenção nessa cena comigo. O copeiro está indo servir o vinho 2 anos depois que esqueceu José. Agora o Faraó está atribulado. Ninguém interpreta seu sonho. E agora o copeiro, o chefe dos copeiros, está vendo essa perturbação. E a Bíblia diz, meu Deus, que quando ele sabe que Faraó tem um sonho que ninguém pode interpretar, ele fala: eu sei de alguém. Eu lembrei de alguém. Lá na prisão ele estava. E eu fico ligado nos sinais. Eu cheguei aqui hoje, o pastor Márcio me abraçou, ele não falou nada. Ele só falou comigo, com os olhos em lágrimas: a graça me encontra. Eu comecei a chorar de rir ali fora, porque é exatamente a frase que eu tinha anotado para esse momento. Ele falou lá fora, eu não tinha nem chegado, 730 dias esquecido. Mas o que Deus tem para você, a graça te encontra. Não importa onde você está, a graça te encontra. Ei, manda trazer o menino, ele está lá. Faraó, ele está lá, está na prisão, está no calabouço. Manda trazer o menino. Aí Faraó fala assim: para tudo, eu quero conhecer esse homem. Aí agora vão atrás de José, versículo 14, Gênesis 41. Tem como colocar aqui para mim? Gênesis 41, versículo 14. Presta atenção nesse versículo. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido o quê? Depressa do calabouço, depois de se babear, trocar de roupa, se apresentou a Faraó. Qual que é o rema dessa palavra? Os egípcios não usam barba. José tinha barba, mas agora chamam um barbeiro só para ele. Ele faz a barba, coloca uma nova roupa
e vai se apresentar a Faraó. Deus falou comigo, tem tipo de ambientes que a sua roupa vai ter que mudar. Tem tipo de ambientes que o seu comportamento vai ter que mudar. Vai ter hora que o avivamento vai ser você trocar todas as roupas que você tem no seu guarda-roupa. Não estou falando de roupa cara, estou falando de um novo tipo de comportamento. De entender que tem alguns lugares que não cabe mais a história que você tem do passado, os problemas que você tem do passado, a mentalidade que você tem do passado. Ei, vai ter hora que Deus vai trazer um novo tempo, uma nova estética, uma nova visão. Deus vai te levantar, irmãos. Quem recebe essa palavra, Deus vai mudar algumas coisas. Não estou falando apenas de veste, estou falando de comportamento. Ei, presta atenção nisso. Na cova, rasgaram a roupa de José. Na prisão, ei, agora ele foi vestido como escravo. Mas no palácio, agora ele tem um barbeiro e vestes novas. Ei, tem hora que dói, você não entende, mas as roupas já estão preparadas, o anel já está preparado. Ele ganha uma roupa nova. E agora o Faraó está falando para ele, eu fiquei sabendo que você interpreta sonho fácil. Isso é minha conjectura, né? Problema fácil tu resolve, de copeiro e padeiro, mas e de quem governa toda a terra? Será que você consegue? Porque decifrar sonhos de um padeiro, tudo bem. De um copeiro, tudo bem. Mas e do Faraó que governa tudo? E Deus começou a falar comigo, quem é excelente com pequenos problemas? Estará preparado para resolver grandes problemas. Mas eu vou te falar uma coisa, quem resolve pouco problema tem uma pouca recompensa. Quem resolve problemas médios tem uma média recompensa. Mas quem resolve problema grande terá grandes recompensas. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus para receber essa palavra. Ei, Deus está dizendo para você, você vai ser honrado. Eu vou repetir isso, você vai ser honrado na sua profissão. Você vai ser honrado no dom que Deus te deu. Você vai ser honrado. Receba essa palavra hoje. Ei, Deus vai te levar em lugares altos, posições diferentes. Ei, você vai entender isso que eu estou te falando. Porque nesse tempo que José fica no anonimato, ele aprende a ouvir a voz de Deus. Eu vou de novo. Tempo de anonimato é tempo de ouvir o que Deus está falando com você. Tempo de anonimato é tempo de ouvir o que Deus está falando com você. Quando você está sozinho, você escuta a voz dele no seu interno. Por que será que Deus demora tanto para te honrar? E a resposta é: Deus te guardou para você ser resposta no meio da crise de um povo. Deus te guardou, não sei quanto tempo você foi guardado, mas Ele te guardou para ser resposta. A luta é grande, mas a recompensa, ela será maior. José diz, olha, eu não sei se eu consigo resolver, mas o Deus que eu sirvo sabe. José está falando, não é na minha força que eu vou interpretar o seu sonho, é na força do Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo tem o poder. Aí agora, Faraó fala o sonho, José revela o sonho do Faraó, mas José não só interpreta o sonho, ele dá a direção para Faraó. 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, você vai estocar, você vai ajuntar, você vai administrar o que tem, para quando o 7º ano chegar, você já está preparado para essa crise. E ele começa a trazer uma administração no meio do governo de Faraó. Presta atenção nisso. E agora Faraó, ele cria, meu Deus, isso é muito forte, ele cria uma nova profissão no seu reino, só por causa de José. Ele falou, agora você vai ser quem vai administrar o palácio. Nem tinha isso. Deus cria o impossível, impossibilidades para colocar você aonde Ele quer que você esteja. Deus fala, tu vai entrar nessa casa aí, não vai dar R$1. Como? Não sei. Mas Deus falou que vai entrar, então vamos. E tem hora que você não entra, tem hora que Deus empurra. Lembra Moisés? Moisés está na frente do mar, o povo está vindo, o Faraó está vindo com seus exércitos. Se eu não sair, eu morro. Se eu avançar, talvez eu morra. Então é mais fácil bater o cajado no mar e falar, Senhor, eu prefiro morrer contigo no mar do que ser preso porque eu fiquei paralisado. Morrer porque eu fiquei paralisado. Tem hora que Deus vai empurrar você para algumas situações e Ele está dizendo, eu vou te honrar. Coloca um passo, coloca a fé em movimento, que você vai colher coisas extraordinárias. Quem pode receber essa palavra hoje aqui? Faraó tira um anel, coloca no dedo de José. Meu Deus, como Deus falou comigo essa palavra.
Quando ele estava sendo acusado pela mulher de Potifar, ele não tinha o quê? Voz. Mas agora, Juba, ele tira o anel e Faraó fala para ele: agora a sua voz aqui no meu reino tem peso. Agora tudo que você falar aqui tem peso. Ele lembra da mulher de Potifar. Eu fiquei lendo isso hoje, eu fiquei impressionado porque o texto diz que ele foi vestido de linho fino. Recebe uma túnica nova. E a primeira coisa que os irmãos roubaram foi o quê? Ele chora por lembrar dos irmãos que roubaram a sua túnica. Faraó agora traz um outro presente. Uma corrente de ouro. Coloca no seu peito. E Deus falou comigo: a honra que eu vou te dar não é de bronze. A honra que eu vou dar não é de latão. A honra que eu vou te dar é de ouro. Porque quanto mais fogo vir, mais essa honra crescerá, brilhará. Ei, não enferruja. Levanta sua mão direita. A honra de Deus não enferruja. A honra de Deus não passa. A honra de Deus, ela resiste ao fogo. Deus está colocando alguém um ciclo novo aqui. Faraó está dizendo: ei, pode dar um novo anel, pode dar novas roupas. E é o que Deus está dizendo: eu vou liberar um novo tempo, um novo ciclo. E você vai experimentar de coisas sobrenaturais. Anota esse dia, 1º de março de 26. Foi o dia que uma chave foi virada, e a partir de hoje você começa a viver o que você nunca imaginou viver. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, o tamanho da sua fé aqui. Sim. E os presentes não param por aí. Eu já estou encerrando, irmãos. Eu preciso liberar tudo isso para depois a gente ceiar. Ainda tem ceia hoje, aleluia. Ele dá agora uma carruagem. Repita comigo: carruagem. O que essa carruagem representa? Qual que é a tipologia dessa mensagem? Ele foi andando de Canaã para o Egito. E Deus falando assim: talvez você falou assim: perdi muito tempo naquele relacionamento, perdi muito tempo naquela empresa, trabalhei lá anos e fui mandado embora. E Deus está falando: você não perdeu tempo nenhum. Porque quando agora ele recebe a carruagem, é Deus acelerando. Alguém pegou, 2 pegou, vou de novo. Deus está trazendo uma carruagem. Você, o que viveria em 10 anos. Isso é para quem tem fé igual eu. Precisava de 10 anos para viver isso. Em 1 ano vai viver. Levanta sua mão. Deus está acelerando. E eu amo essa palavra. Quando Deus fala comigo, eu recebo. Deus está trazendo um tempo de aceleração. Não, isso é para quem tem fé. Eu vou de novo. Deus está trazendo um tempo de aceleração. O que demoraria 5, 10 anos, até dezembro você vai viver. Deus vai acelerar a compra da casa. Deus vai acelerar essa viagem. Deus vai acelerar o que você tem sonhado. Deus vai acelerar o teu ministério. O que viver em 10 vai viver em 1 ano. Porque o tempo de Deus você não perde. Você não está atrasado. Ei, Deus não está atrasado. Ele chega no tempo certo. Deus não perde tempo. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele tem o controle da sua vida. Você está hoje no lugar que você deveria estar, na igreja que você deveria estar, para viver o que você nunca imaginou em viver. Quem pode levantar sua mão e glorificar o nome daquele que é digno? Só levanta suas mãos hoje e lembra que você não está com o tempo perdido. Você não está atrasado. E quem pode agradecer Jesus dizendo: Senhor, não importa a minha idade, eu vou crer nas suas promessas. Não importa o tempo que perdi, eu vou crer nas suas promessas. Não importa o que foi perdido, eu vou crer. Eu vou crer nas suas promessas. Eu vou crer na tua palavra. Continua com essa mão levantada hoje. Eu vou liberar essa palavra para você. Deus vai acelerar a sua vida. O que demoraria anos vai começar a acontecer. Levanta sua mão e receba isso. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo.
prazer. Nos altos dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença o meu prazer. Deus está acelerando hoje a sua vida. Deus está acelerando os seus passos a partir de hoje. Eu não sei se você crê assim, mas o copeiro esqueceu José. Mas é Deus quem controla a memória daqueles que podem te ajudar. Eu tenho um princípio na minha vida, não sei se isso te ajuda, mas isso me ajuda muito. Eu vivo de uma maneira dizendo assim: Senhor, o que é para mim vai chegar. E o que é para mim resolver eu vou atrás. Mas eu não espero nada de ninguém, por isso não me frustro. O que chegar eu celebro. Mas eu não olho para as pessoas esperando o que elas podem fazer por mim. Uma coisa que me libertou é não esperar das pessoas aquilo que eu faria por elas. Isso foi uma libertação na alma. Dizer eu nunca faria isso. E ela fez comigo, mas isso me libertou. Quando Deus começou a me mostrar dizendo: você só pode dar o que você tem. As pessoas só podem dar o que elas têm. Isso foi uma libertação na alma. E eu quero te dar esse conselho hoje. Não espere daquilo que você daria para as pessoas que elas tragam para você. Porque nem todo mundo tem o que você tem, nem todo mundo é o que você é. Isso não quer dizer que você é melhor do que o outro, não. Mas está cada pessoa vivendo exatamente a estação que elas merecem estar. Está cada um vivendo exatamente a dor que precisa passar. E você olha e fala assim: Deus é injusto, como Deus permitiu isso? Irmãos, você não sabe daquilo que foi feito, você não sabe das sementes. E mesmo que a pessoa não mereça passar por isso, irmãos, um capítulo do seu livro não define o resto da sua história. Hoje você está no luto, hoje você perdeu, mas a sua vida não será através disso. E o fim da sua vida, só quem pode ver é aquele que escreveu a história completa. Por isso que a Bíblia diz que ele não é só o alfa. Alfa é a primeira palavra do dicionário hebraico. Não, mas ele não é só isso. Ele não é o alfa, ele não é a letra A, ele também é o ômega, ele é a letra Z. Ele não é só um para. Não, vamos lá. Só quem pode julgar a sua história é aquele que escreveu ela por completo. E Salmo 139 diz que os meus dias estavam escritos no seu livro. E eu, aleluia, aleluia. É Deus que controla a mente de quem pode te ajudar. Aí você olha esse texto e você fala assim: José, barba nova, linho, e agora anel e carruagem. Ah não, tá fazendo coisa errada. Ah não, tá fazendo coisa errada. Tá colhendo isso porque fez errado. As pessoas olham o seu resultado de hoje e elas não sabem o que você deve ter feito antes. Quem vê a sua água hoje sendo aberta, a cova sendo aberta, não sabe o tanto que você teve que cavar. Mas quando eu olho para esse texto, eu já estou encerrando, agora é sério. Quando eu olho para esse texto, sabe o que me impressiona, Rafa? Não é a barba nova, não é o linho, não é o anel, não é a carruagem. Mas quando eu olho para esse homem, o que me choca é o seu coração limpo, limpo, limpo. Qualquer um pegaria o anel, a carruagem, falando assim: eu vou lá no Egito agora. Eu vou lá naqueles que me fizeram mal e eu vou provar para eles: olha o que Deus fez na minha vida. Qualquer um de nós voltaria na mulher de Potifar, dizia: sua mentirosa. Agora a minha palavra tem peso no reino, você vai pagar por tudo que você fez. Mas a Bíblia diz que José não fez isso. Ele fica exatamente no lugar que ele estava. Mas de repente o jogo vira. Ei, de repente o jogo vira.
E a Bíblia diz que agora no Egito tem fome. Os seus irmãos vão atravessar até onde ele estava. E quando os irmãos chegam, eles não reconhecem José. Mas José olhou os irmãos e já começou a chorar. E a Bíblia diz que José tira a sua túnica. E a primeira palavra que ele fala é: o mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bênção. Eu não guardo mágoa. O meu coração não está ferido. Vocês me venderam como escravos, mas está tudo bem. Deus me enviou à frente para sofrer, para hoje você ter o que comer. Deus me enviou na frente para que hoje vocês recebam alimento. Por isso Deus transforma traição em testemunho. Deus transforma beijo em testemunho. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Por favor, me ajuda a pregar hoje. Levanta a sua mão. Não importa o que fizeram com você, Deus transformará em bênção. O mal que fizeram, transformará em bênção. Ei, receba essa palavra hoje. Eu tenho uma pergunta para você aqui hoje. Será que você está preparado para essa invertida acontecer? É a primeira pergunta. E eu encerro com a segunda. Como está o seu coração para isso? 13 anos de sofrimento. Quantos anos? Em 13 minutos ele recebe uma barba nova, uma roupa nova, um anel. 13 minutos. Barba nova, roupa nova, anel e carruagem. De prisioneiro a governador. Deus vai te dar algumas chaves, mas o seu coração precisa estar limpo. Deus vai te dar alguns acessos, mas o coração precisa estar limpo. Por isso que eu amo o Salmos 24, é o versículo que eu mais amo. Versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Uma pergunta. Aí o texto continua dizendo: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem a jura dolosamente. A Bíblia diz no Salmos 24: e este obterá a bênção do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para quê? Para que entre o Rei da Glória. Só pode ver o Rei da Glória quem é limpo de mãos e puro de coração. Só pode sentar no palácio quem tem mãos limpas e coração puro. Por isso Deus está dizendo: como está o seu coração para o palácio que eu vou te levar? Levanta suas mãos um pouco. Feche seus olhos agora. Receba esse momento como o Senhor vindo até você. Nesse momento o Senhor está curando o seu coração agora. Suas mãos, feche seus olhos. Levanta suas mãos. Deus não está atrasado, você não está atrasado. Você está exatamente no lugar que você precisa estar. Não precisa esperar dos outros aquilo que você faria por eles, porque quem Deus chamou foi você. É você que ouviu a voz, é você que suporta o processo, é você que foi chamado por Deus. Existe uma glória de Deus aqui nesse lugar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me
minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Eu não sei quais foram as feridas que te causaram nessa jornada. Eu não sei quantas foram as pessoas que te fizeram mal. Mas o Senhor tem uma palavra para você nesse momento, dizendo: eu vou a partir de agora limpar o seu coração. Tudo que você passou até hoje, eu vou transformar em bênção, aleluia. E eu vou levar você para viver o que você nunca viveu a partir de agora. Receba agora a reconciliação. Receba agora uma transformação. E a partir de hoje a sua vida será totalmente transformada pela presença do Senhor. 13 anos de sofrimento. E em 13 minutos a vida de José é mudada. E eu quero declarar: em 10 anos você não vai viver o que você vai viver a partir de hoje. Então receba agora a glória de Deus, o bálsamo de Gileade. Receba mais de Deus agora. Eu quero de volta o que é meu. Sai-me. Fica de pé comigo. Com teu azeite. Fica de pé, já adorando o nome do Senhor. Fica de pé, já adorando o nome do Senhor. Eleva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor. Sim. E refrigera minha alma. Nesse momento, levanta sua mão direita o mais alto que você pode. Eu quero declarar: Deus vai transformar o mal em bênção. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A partir de agora você vai começar a receber essa bênção. Você não entende hoje, mas amanhã você entenderá o que está acontecendo aqui. Então levanta suas mãos, já começa a agradecer a esse Deus. Já começa a glorificar, porque Ele muda a sua história. Ele muda a sua história. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Deus. Vocês me fizeram bem fazendo isso. O mal que vocês fizeram foi o bem que vocês me fizeram. Deus transformou o mal em bênção. E quantas coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê. E lá na frente você fala assim: Deus fez além do que eu imaginava. Por muitas situações na minha vida aconteceu algo que eu falei: como pode isso e agora? E lá na frente os meus olhos abriram e disseram assim: o Senhor estava comigo em todo o tempo. Quando esse ano iniciou e foi pedido a casa, eu falei: e agora? Mas às vezes uma porta fechada é te empurrando para uma maior que está abrindo na sua frente. Mas hoje, para o nível que você está indo, você precisa estar com o coração limpo. Você não pode acessar essa terra, tudo que Deus está falando com você, com o coração ainda com algumas feridas e amarguras. E eu não sei se essa palavra falou com você, mas se você ouviu essa palavra e fala: pastor, eu preciso ainda experimentar a esfera do perdão em algumas áreas. Eu ainda levo algumas coisas no meu coração, alguns traumas, algumas feridas, e eu preciso colocar para fora para sentar em algumas cadeiras que o Senhor vai me levantar.
E se você sente que essa palavra falou com você, levanta sua mão direita, eu quero orar por você hoje aqui. Sim, nós temos algumas mãos levantadas. Você que levantou sua mão, irmão, nós vamos ungir você. Sai do seu lugar, se ajoelha nesse altar. Nós vamos derramar um óleo de Gileade sobre você, declarando que hoje as feridas, o mal que fizeram com você, não ficarão na sua história. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova realidade. Ei, sai do seu lugar.